Fala palestra, enfim, acabou a data FIFA, mas infelizmente a Itália pela terceira vez consecutiva vai ficar de fora de uma Copa, né? Itália, da próxima vez, coloca o time do Palmeiras para disputar as eliminatórias, viu? Tenho certeza que vocês vão classificar. Agora, com relação ao Verdão, vai jogar amanhã, jogo muito importante contra o Grêmio, vai ser na Arena Barueri, não vai ser no Allianz Parque, porque no Allianz Parque, mais uma vez, vai ter show e mais uma vez só a vitória interessa. O Palmeiras vencendo pode disparar na liderança. Eu separei aqui, galera, um corte de uma programação. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Ficou assim nas redes sociais o torcedor do Palmeiras recuperando notícias antigas. Até um tweet meu me chamou a atenção. De uma apuração que eu fiz com a diretoria de futebol do Palmeiras, o porquê que eles não contrataram. Olha, o Palmeiras deu mole, olha aí que vacilo, tá dormindo, aquela coisa toda. E assim, é muito simples, porque quando o Danilo chega no Botafogo, ele vem porque ele não estava jogando no Nottingham Forest. Tinha tido uma lesão, ele fez bons jogos na Premier League, teve uma lesão grande, ele ficou muito tempo fora. E depois o próprio Nottingham Forest, que tem ali uma parceria com o Botafogo, outros jogadores foram e voltaram, no caso do Cuiabano, lembra? Então há uma relação boa, o Botafogo foi lá e contratou o jogador. Uhum. Naquele momento, o Palmeiras estava engatilhado com o Andréas Pereira, lembra? Sim. O Andréas Pereira era a bola da vez. Não agora, então, quando contratou antes, naquela antes, ou foi nessa? Não, foram duas janelas que o Palmeiras tentou insistentemente com o Andréas Pereira e acabou comprando ele por 10 milhões de euros. Uhum. E tinha feito uma oferta na janela anterior de 18. Então o Palmeiras estava contratando o Andréas Pereira, tinha outras posições que o Palmeiras tinha prioridade. E o Danilo, ele estava acima daquilo que o Palmeiras tinha vendido. Então, na ideia do Palmeiras, como é que ia contratar um jogador pagando mais, sendo que você vendeu ele por menos? Entendendo que ele se valorizou, entendendo o momento, mas o Palmeiras não olhava para aquele momento para o Danilo. Agora, na última janela, apareceu o Danilo como uma oportunidade de mercado de um jogador que estava, entre aspas, ameaçando sair, né? Com dívida, com salário atrasado, com possibilidade de até sair na justiça, e aí o Palmeiras se interessou. E logo o Palmeiras recebeu o quê? Uma carta, que a gente já explicou esse bastidor todo aqui. O Palmeiras recebeu uma carta do Textor dizendo, não queremos vender, não queremos fazer negócio, deixa o nosso jogador por aqui, muito obrigado e tal. Então assim, foram dois momentos distintos onde o Palmeiras não tinha muito o que fazer. Lá atrás, ele estava mais caro do que você vendeu, uhum, e tinha também a concorrência, sim, de um jogador que estava numa incógnita, voltou para o Botafogo e voltou muito bem. E nesse segundo momento, um Botafogo que não queria vender e que oficializou essa negativa. Então, assim, não tem muito o que culpar o Palmeiras em relação à volta do Danilo. Não tem muito o que fazer. Isso é que me explicaram e que está público já nas apurações e nas reportagens que a gente trouxe aqui, outros colegas também publicaram. Então, assim, o torcedor às vezes fica na bronca, o torcedor do Palmeiras, mas, assim, é preciso entender também que existem momentos e momentos. Sim. Quando o Palmeiras buscou o Andréas Pereira, buscou no melhor momento. Um jogador que estava... É o que você falou, acabou pagando quase que metade do valor. Metade do valor. Era 20 milhões, né? A proposta era de 18 e aí depois teve uma verbal de 18 mais 2 de bônus. Que aí você soma 20. Aí você pagou 10 agora. Pagou 10, pô. E aí, por exemplo, você pega o Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador que você pagou e ele está rendendo dentro de campo. Uhum. E outros jogadores, você vê o Flaco, você vê o próprio Giai. Então, assim, não dá para culpar o Palmeiras. E eu também não estou aqui fazendo nenhum tipo de defesa, nem nada. Eu só estou explicando o momento em que o Palmeiras poderia ter contratado e não contratou e por que não contratou. E como isso foi visto no mercado, né? Qual foi a lógica do mercado ali naquele momento. E vocês acham que agora, com esses problemas do Botafogo, tem chance dele sair
sair e ir para algum outro time? Bom, aqui no futebol brasileiro tá muito claro que tem aquela questão de que se ele fizer os 12 jogos no Campeonato Brasileiro, ele não pode ser inscrito por outro time. Sim, até falando com uma pessoa próxima ali dos bastidores do Danilo, me alertaram, e isso é meio óbvio, né? Não chega nem a ser uma grande informação, mas que só Palmeiras e Flamengo teriam condições de tirá-lo do Botafogo. Mas aí é por outra questões coisa. financeiras. Ele tá, com certeza, essa semana ele já se valorizou. Exatamente. Com certeza. O Danilo, ele tem um sonho de voltar a jogar na Premier League. Exato. Ele tem um sonho de voltar a jogar no futebol europeu. É um desejo dele. Ele sabe que tem potencial para voltar e agora com essa possibilidade aí, vamos dizer assim, quase que um pé na Copa do Mundo, ele entende que vai se valorizar e que esse sonho pode se concretizar. O Danilo é um moleque muito, muito tranquilo. Não é aquele moleque que força situações, não é aquele moleque que força para o staff fazer tal coisa. Ele é muito bem empresariado, assessorado, um dos maiores aí do que a gente tem no futebol brasileiro. E ele gosta do Botafogo. E gostar do Botafogo não quer dizer que ele não quer estar no Palmeiras. Porque assim, se fosse acontecer a negociação com o Palmeiras, ele ia voltar feliz. Porque ele sabe que lá é a casa dele, ele tem boas memórias. Uhum. Então, assim, mas ele é um jogador que, de maneira muito lúcida, sabe que o momento dele é ajudar o Botafogo, que está num momento de crise, se valorizar, porque ele sabe que se ele jogar bem no Botafogo, mesmo em crise, ele vai ser convocado e vai se valorizar no mercado e surfar essa onda. E até conversando com pessoas próximas do Danilo hoje mais cedo, sobre esse jogo de ontem na seleção brasileira, ele acredita também que, por conta dessa impressão que ele deixou no jogo de ontem, nessa data FIFA com a seleção, ele tem grandes chances de ir para a Copa. Por conta desses 2 jogos, o gol de ontem, e a tendência é que ele saia do Botafogo no meio do ano, né? A gente fala assim a tendência porque, como você bem alertou, o Botafogo vive uma crise financeira. Vai ter que vender algum ativo de valor alto no mercado, seja ele o Montoro ou o Danilo. Quando o Botafogo precisa fazer esse fluxo de caixa, o Danilo seja mais cotado. Como o Hernan falou, é um cara que está valorizado, um cara que já foi buscado pelo futebol europeu e também ele já deu entrevista falando que deseja voltar um dia para o futebol europeu. Então, na minha visão também, com base em informações, a tendência é que no momento o Danilo deixe o Botafogo no meio do ano. Daqui a pouco, o pessoal tá perguntando do Endrick. Se depender, Vicari. Fala, Bruno. Se depender de quem representa o Danilo sai do Botafogo depois da Copa do Mundo. Evidentemente que é necessária uma boa oferta. O Botafogo vai dificultar, mesmo tendo aí problemas financeiros, mas a mensagem que passam do lado do jogador é que quem o representa quer muito uma negociação pós-Copa do Mundo, porque já percebeu que no Botafogo, mesmo ele despontando individualmente, é o pior cenário para ele, por vários motivos. A questão do Textor, a questão de atrasos, a questão de transfer ban, a questão de troca de treinador, tudo isso influencia que o caminho seja a venda ou a negociação no meio do ano. O pessoal tá perguntando do Endrick, a gente vai falar aqui, tá? E tem no espn.com.br, já tem a matéria do Pedro Ivo Almeida falando que 24 dos 26 lugares na lista do Ancelotti já estão preenchidos. Opa. E a gente vai falar sobre isso já, tá? E aí a gente discute se o Danilo vai estar ou não e se o Endrick tem que estar ou não. Gostei da postura dele no pênalti, viu? Isso aí deu uma certa polêmica também, né? Mas assim, foi até uma orientação no banco de reservas, né? O que o Igor Thiago Batista, porque ele não perdeu nenhum pênalti na Premier League. E o Endrick, assim, ele sofreu o pênalti, né? Ele cavou ali muito bem, conseguiu, mas concedeu a bola pro Igor Thiago. Não sei, me chamou a atenção positivamente. Se eu não estiver enganado, vocês falaram aí sobre essa discussão que existe sobre jogadores que não jogam em grandes clubes na seleção brasileira, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui muito rápido, tá? Na Europa, mas sobretudo em Portugal, e para muitos, Portugal, mesmo não jogando o melhor futebol, é uma das favoritas, uma das seleções favoritas. No jogo de ontem, da última madrugada, quem cavou uma vaguinha praticamente na Copa do Mundo foi um volante chamado Samu Costa, e ele joga no Mallorca, tá? Da Espanha, que muita gente nem sequer sabe onde é Mallorca. Começa por aí. E há um pedido muito grande para que o reserva do Ronaldo na Copa do Mundo seja o Paulinho, que joga no Toluca do México. Ou seja, essa ideia aí de que o Brasil não vai para frente porque os jogadores, muitos deles não jogam nos principais clubes,
é historinha pra boi dormir, por favor. Claro, e se você pegar o time da seleção, isso também, além de tudo, isso também não é uma verdade. Porque se você pegar a escalação da seleção brasileira, o goleiro joga no Liverpool, lateral direito joga no Real Madrid, o zagueiro joga no Arsenal, o outro no PSG e o lateral esquerdo joga no Flamengo. Sim. Os volantes, um jogam no United, outro no Newcastle. Aí você tem um jogador do Chelsea, um jogador do Manchester United, um jogador do Real Madrid e um jogador do Barcelona. Onde Olha que é um time pequeno aí. Onde jogava um Bebeto e esse volante do Newcastle todo mundo 94. quer. E o volante do Newcastle, exatamente, vale 50 milhões de euros e só não saiu de lá porque o Newcastle é rico, muito, muito rico. Muito rico. E aí ninguém conseguiu tirar ainda. Exato. Não tem nenhum time pequeno. Bebeto e Romário jogavam onde em 94? O Romário estava no Barça já, né? Estava no Barça já? E depois ele foi pro Acho que Flamengo? tava. Foi? Em 95 ele veio pro Flamengo. Isso. Que acho que talvez... O Bebeto era no Deportivo, né? Que o no Deportivo La é um bom Coruña, time, né? que era um time top, brigava, né, na Brigava. época, né? Sim. Exato. Mauro Silva jogava lá, inclusive. O que acho que fica no imaginário do torcedor é muito essa coisa das seleções que foram grandes seleções com jogadores que eram protagonistas em grandes clubes da Europa. Só que hoje o futebol, a competitividade, ela mudou muito, entendeu? Isso. E a gente viu no Mundial de Clubes a diferença entre os clubes brasileiros e os clubes da Europa. Né? Exato. Vamos para o Newton Santos, porque olha quem está aqui com a gente. Quem? O pai das crias. É ele? O pai das crias está conosco aqui, porque daqui a pouco tem um jogo... É o dono do Pompeu Pompeia. Também tem isso, hein? Também tem isso. Olha lá, já tá na... Aí é raiz, que é arquibancada, cimento. Olha lá onde ele tá. E tá acompanhando, então... E falam que ele não trabalha, que tem vida boa. É fácil, só fica juntando bilhão. Só fica juntando bilhão pro clube e não faz nada. 358 bi de euros. Nono clube do mundo. Não, 358 foi em um ano, teve mais, hein? Olha. Já tem mais, já tem mais, já tá atualizado. Isso é só no ranking que o Bruno Andrade vai falar. E deve estar orgulhoso com as crias ontem também na seleção, hein, João Paulo? Acho que todo brasileiro, né, que torce pelo Brasil e tá ali assistindo e querendo ver soluções, como foi o caso do Danilo e de Endrick, né? Eu falo o seguinte, Endrick, no detector de mentira, ele passa ileso. Com 15 anos a gente testou ele pra ver se era aquilo tudo mesmo, ele foi o melhor jogador da Copinha. Com 16, ele é decisivo no profissional do Palmeiras. É vendido, estreia bem, chega no Lyon, depois de uma fase complicada para qualquer adolescente. E também convence todo mundo. E na seleção, em minutagens, é o atacante que tem mais gols, né? Na geração aí da comissão nova de Ancelotti. Então, assim, no detector de mentiras, Endrick sempre tá passando ileso. E ainda teve a grande atuação do Danilo. O Danilo acho que não estava inicialmente naquela lista, mas depois do que ele fez nos 2 jogos, tem que estar, hein, JP? Sem dúvida. Eu até comentei na rede social dele no jogo contra a França, que ele entrou, acho que 20 minutos ou 30. Ele já foi tão bem, deu uma dinâmica, né, que normalmente ele faz nos jogos. Danilo, eu falo que ele é de Salvador, é meu conterrâneo. Ele tá jogando o baba dele, né? Aqui pro Sudeste é pelada, lá é baba. Ele tá no baba dele em qualquer estádio do mundo, se divertindo, fazendo o jogo, correndo mais que todo mundo no campo, né? E pro sistema aí da seleção, que joga com 4 atacantes, a gente no Palmeiras sempre procura ter esses volantes que percorram muita distância no jogo, até para compensar esse sistema de 4 atacantes que o Palmeiras joga muito também, tanto no profissional como na base. Então, Danilo encaixou muito bem ali, certeza carimbou sua ida para a Copa. Ô João, o Danilo, eu me lembro quando ele chega no profissional, e era uma época de pandemia, era uma época que não tinha torcedor, era um Palmeiras que estava com o Gagliotti fazendo uma mudança junto contigo, essa coisa de dar moral para a base, chega de contratar jogador com estrela e tal, vamos investir na base. E tem uma história que o Lucha conta pra gente, que ele falou, vi um treino desse moleque, deixa esse moleque aí, João, deixa esse moleque aí. Como é que foi esse bastidor aí? Todo mundo elogiava o Patrick, ele falou, vocês vão ver o outro que tá vindo.
Patrick já tava jogando, né? Já tinha iniciado a temporada no profissional. O Patrick e outros, Wesley atacante. Acho que naquela época foram 10 a 11 atletas. E aí num treino, aí teve a parada da pandemia. Depois acho que a final do Campeonato Paulista foi lá em julho, agosto. E aí num treino, antes de um jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro, o Luxemburgo sempre levava os meninos. E aí ele via treinar e aí ele me chamou. Eu tava paisando. Entra aqui no campo. Esse volante aí, na verdade foram 2 no dia. Foi Renan, zagueiro, tá lá na Arábia, e Danilo. Esse volante é isso tudo, eu falei, agora ele tá pronto. A maturação dele é mais baixa, então ele tava sofrendo fisicamente, mas agora tá pronto. Posso botar? Aí pode botar. E aí no outro dia, Danilo estreou contra o Bragantino, lá em Bragança. E daí em diante fez história, né? Tá fazendo, na verdade. Ô João Paulo, o Felipe falando aqui, e até o Danilo ele deu uma entrevista recentemente falando que vocês conversam bastante, né? O João Paulo e o Danilo mandam mensagem um pro outro, e que se ele marcasse contra o Palmeiras e comemorasse, você ia raspar o cabelo dele, né? Teve essa resenha aí, não teve? Eu converso com todos, assim, eu tenho muita proximidade via mensagens com todos, perguntando, principalmente quando tá numa fase ruim de contusão. Então, assim... E Danilo gosta da resenha. Quando eu tô em Salvador, ele quer ir lá pra minha casa e fica... quando faz gol, eu sou artilheiro, você que me colocou de volante. Porque Danilo era atacante. E aí a gente foi descendo ele, né? Como a gente faz normalmente com 3, 4 posições, é obrigatório no Palmeiras. E aí Danilo, agora que ele tava fazendo gol, aí ele mandou mensagem. Eu falei, se fizer gol com o Palmeiras e comemorar, vou raspar essas tranças feias aí. Aí, não, meu pai, não vou comemorar, você vai ver. Palmeiras é minha casa e tal, assim, não vou nunca fazer isso. Eu falei, tá bom. Então... E ele fez gol e não comemorou. Não comemorou. Levantou a mão. Era até um momento do jogo que o Botafogo poderia apertar, né? Porque fez um 2-1, aí depois o Palmeiras acabou fazendo o gol. O Bruno Andrade vai fazer uma pergunta, mas só uma coisa, já que a gente tá falando do posicionamento, o Endrick agora ele tem jogado até mais pelo lado. Né? O próprio Ancelotti falou sobre isso, sobre essa concorrência dele talvez ser pelo lado. Como é que você vê isso e como é que você imagina do que você conhece dele, onde que ele pode se encaixar melhor na lista aí, João? Cachorro com fome, qualquer lugar que você colocar, ele vai dar certo. Então, o Endrick é um cachorro com fome. Então, assim, ele tá acostumado a jogar em várias posições, né? Então, assim, é uma regra nossa. Ele já jogou invertido, até porque ele jogava ali com o Luiz Guilherme às vezes. Ele já jogou de 9, ele era um 10, né? Na base ali, esse segundo atacante que ele fez ontem ali por dentro. A vida dele quase toda ali foi com a 10 ali, perto do 9. Quando foi campeão da Copinha era ele e Gabriel Silva, né? Então, assim, quando ele tem um centroavante ali do lado, ele acha os espaços, porque ele gosta de atacar espaços. Então, ainda que onde você colocar ele ali, ele vai se doar. Se você olhar ali um pouco antes do pênalti, ele roubou a bola lá na frente da área, dando um carrinho. Então, assim... Ele é um cachorro com fome, ele vai o tempo todo tá se doando para a equipe, é muito trabalhador. Eu tava até falando sobre a história dele ontem. Endrick, quando chegava para treinar, todo mundo ficava assustado porque ele pegava 80 quilos de cada lado no agachamento e a gente ficava, tá demais. Ele, não, tá leve. Então ele sempre quer mais. Então, assim... Isso aí podem ficar tranquilo que ele vai entregar. Então faz Danilo, depois o Bruno e depois a gente agradece o João também, que vai começar o jogo lá. Ontem não, agora há pouco eu estava explicando aqui, João, por que o Palmeiras não conseguiu repatriar o Danilo, né, em 2 momentos distintos. Quando estava lá no Nottingham Forest e estava mais caro do que o Palmeiras tinha vendido, e agora que era mais uma oportunidade de mercado, como o Barros explicou pra gente aqui no Bola da Vez. É por aí, né? O torcedor não tem que ficar chateado porque não conseguiu repatriar o Danilo, porque eram momentos distintos também, né? Além de momentos distintos, eu acho que tem a questão do adversário, né? Botafogo aconteceu com o João Arias. O Fluminense não quis vender para equipes do Brasil, que vai fortalecer seu oponente, né? Seu adversário. Então, o Botafogo também pensa assim e faz parte do negócio do jogo. É por isso que ele foi para fora, Arias, e voltou. E acho que é a mesma coisa com o Danilo.
Mas o Palmeiras sempre está à procura de grandes jogadores e ele é mais um cria que se tornou um grande jogador. Quem sabe um dia retorna para nossa casa. Fala, Palestra, acompanhamos a programação. Torcedor, Palmeiras vai fazer o seu próximo confronto, vai ser amanhã, jogo muito importante. Mais uma vez, só a vitória interessa, só que o Verdão vai ter um problema ali no seu ataque, viu? Isso porque o Vitor Roque sofreu uma pancada, não tá treinando aí nessa última semana, preocupa demais. A comissão técnica do Palmeiras é um jogador que é muito importante, não temos outros jogadores com a mesma característica dele ali no time. E agora o jogador é uma dúvida para essa partida contra o Grêmio. Esse jogo vai ser na Arena Barueri. Arena Barueri, que o Palmeiras está com grande aproveitamento, mais de 80%. O gramado está um verdadeiro tapete, mesmo com a ausência do Tigrinho. Eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de vencer o Grêmio, que vem de 4 jogos aí sem vencer no campeonato. Então, torcedor, uma vitória vai ser de suma importância. Palmeiras está com 19 pontos ali na tabela, vencendo. Pode disparar ainda mais, não é mesmo? Agora, com relação ao Gabriel Jesus, deu uma entrevista muito boa ali, né, torcedor? Falou que pensa todo dia em voltar para o Palmeiras, isso é muito importante. Eu tenho certeza que algum dia, e não vai demorar muito, viu? Muito em breve. Isso mesmo ele falou na entrevista, falou que não quer encerrar a carreira no Palmeiras, quer voltar ainda no auge, né, no alto nível. É um jogador ali de bastante potencial, cria da nossa academia. E o Palmeiras vai ter sempre as portas abertas aí para esse grande jogador, Gabriel Jesus. Muito bom caráter, inclusive rechaçou aí uma suposta volta para o nosso maior rival. Isso é muito importante. E aí, torcedor, o que você achou da eliminação da Itália aí para a Bósnia, torcedor? É isso mesmo, infelizmente. A Itália que é muito identificada com o Palmeiras. Inclusive, né, temos ali na nossa academia o Palestra Itália. E agora, pela terceira vez consecutiva, a Itália fora de uma Copa do Mundo. Na minha opinião, torcedor, quem ganhou a Copa do Mundo deveria ter uma vaga garantida na Copa, viu? Agora vai a Bósnia e vai ficar a Itália fora da Copa. Agora o futebol italiano tinha que rever ali alguns conceitos e ver o que está acontecendo de errado ali, né? Principalmente na base. Parece que a Itália não revela mais bons jogadores como antigamente. Isso é um problema crônico, não só da Itália, mas também para o restante do mundo, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.